Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. TCE Ceará lança a edição 2025 do programa TCE Eduque. No Pará, o novo presidente do TCM, conselheiro Lúcio Vale, promete ampliar a presença do tribunal nos municípios. Carlos Thompson toma posse novamente como presidente do TCE Rio Grande do Norte. Em Roraima, o Tribunal de Contas investe em políticas públicas para a primeira infância. TCE Pernambuco revisa contratos de energia elétrica, gerando uma economia de 60 milhões de reais. Sejam bem-vindos ao Jornal Atricom, produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Nesta edição, destacamos ações de capacitação, economia e novas gestões nos tribunais de contas pelo país. Vamos conferir? Em fevereiro, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará inicia mais uma edição do programa TCE Eduque, oferecendo cursos de capacitação em 112 municípios. O objetivo é aprimorar a gestão pública e fortalecer o controle social. As ações educacionais do Tribunal de Contas do Ceará no interior do estado terão início no mês de fevereiro. A edição de 2025 do TCE Eduque, programa de capacitação continuada realizado por meio do Instituto Plácido Castelo, prevê a oferta de cursos em 112 municípios. São atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional, operacional e tecnológico dos servidores públicos municipais e estaduais, dos poderes executivo e legislativo e da sociedade, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da gestão pública, o exercício da cidadania e o aprimoramento do controle social. Mais um ano que o tribunal faz esse papel também de capacitar, de desenvolver. Eu tenho sempre dito, o tribunal tem o papel de analisar as contas, julgar as contas, mas ele também se preocupa com a prevenção, explicar, passar informação. E é assim que, mais uma vez, o tribunal vai aos municípios. Esse ano nós vamos a 112 municípios. Os cursos serão ministrados por servidores do TCE Ceará, profissionais qualificados nas áreas abordadas. A formação sobre nova lei de licitações e contratos administrativos terá foco nas mudanças legais e nas práticas necessárias para a administração pública. Já o tema Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, é voltado para o fortalecimento da participação cidadã na fiscalização e no acompanhamento da gestão pública. O programa também contará com uma sala temática dedicada ao fortalecimento da rede de ouvidores, com uma oficina prática e orientações para aprimorar os canais de comunicação entre cidadãos e gestores, promovendo a transparência e o diálogo. Como estaremos lá nos municípios, vamos também fazer um contato com as escolas municipais, porque agora nós estamos entrando com a disciplina do ensino fundamental. A disciplina eletiva do ensino médio já é uma realidade, já tivemos até uma Olimpíada, mas agora vamos ter com os alunos do ensino fundamental e são alunos da rede municipal. Como estamos no município, estaremos próximos dos alunos também. Esta edição do TCE Eduque conclui as formações itinerantes previstas para 2024 e 2025 em todo o estado, chegando aos 184 municípios. No ano passado, foram visitados 72 municípios de diversas regiões do Ceará, alcançando 4.962 participantes. Com esses encontros, o programa busca consolidar o TCE Ceará como parceiro estratégico no desenvolvimento dos municípios, promovendo a modernização da administração pública e incentivando a inovação nas práticas de gestão e controle. Os novos dirigentes do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará estão oficialmente empossados. Como conselheiro-presidente assume Lúcio Vale e como vice Daniel Lavareda. Uma das prioridades da gestão da Corte de Contas no biênio 2025-2026 é ampliar a presença do tribunal nos municípios, assim como auxiliar e fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos em áreas essenciais, como saúde e educação. E no Rio Grande do Norte, quem assume pela segunda vez a presidência da Corte de Contas é o conselheiro Carlos Thompson.
A posse para o biênio 2025-2026 marca o início de uma nova gestão com foco em eficiência e qualidade nos serviços públicos. A sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado, no dia 19 de dezembro, deu posse aos dirigentes eleitos para o biênio 2025-2026. A solenidade na sede do TCE em Natal reuniu conselheiros, servidores, autoridades locais e familiares, marcando o início da nova gestão de Carlos Thompson. Esta será a segunda vez que Carlos Thompson exerce o cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado. A primeira foi no biênio 2015-2016. Para esta nova gestão, o foco é na continuidade do trabalho que vem sendo executado e também a modernização do TCE como um todo. Nós iremos assumir pela segunda vez o honroso mandato de presidente do TCE do Rio Grande do Norte, com uma expectativa muito boa de não só dar continuidade às gestões anteriores, mas também fazer mudanças estruturantes para que o TCE possa enfrentar os novos desafios que a atualidade nos impõe. Como, por exemplo, a gente vê aí a inteligência artificial, há uma necessidade de seguir uma modernização, né? Nós não podemos nos dar esse luxo de ficar de fora dessa corrida, que é um desafio, mas que nós iremos priorizar ao máximo para que o tribunal possa exercer suas funções com auxílio da área de tecnologia da informação e da informática, e notadamente em relação à inteligência artificial. Carlos Thompson iniciou sua trajetória no TCE como estagiário e ocupou diversos cargos na instituição, antes de ser nomeado conselheiro em 2011. Fora do tribunal, também atuou como procurador do Banco Central, professor e defensor público. Já o Antônio Ed Souza Santana assume como novo vice-presidente. Estamos bastante motivados para contribuir com a gestão do conselheiro Thompson, para dar continuidade ao excelente trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo conselheiro Gilberto Jales e pelas gestões que o antecederam, na tentativa sempre de modernizar o tribunal, de dotar o tribunal de melhores condições para ofertar para a sociedade sempre melhores entregas a partir da atuação do tribunal no fortalecimento da gestão pública, na orientação dos gestores, no aperfeiçoamento das políticas públicas, para que possamos melhorar as condições de vida do povo potiguar. Além deles, também foram empossados Poti Júnior como presidente da primeira Câmara de Contas e na segunda Câmara o presidente é Renato Dias. A Escola de Contas será dirigida por George Soares. Já a ouvidoria está sob responsabilidade de Paulo Roberto Alves. Gilberto Jales, presidente no biênio 2023-2024, assumiu a corregedoria. Agora uma nova missão, a missão na Corregedoria do Tribunal, uma missão que também assumo pela segunda vez. Ocupo hoje a presidência de um comitê do Instituto Rui Barbosa, exatamente de corregedorias, ouvidorias e controle social, controle interno. E a Corregedoria tem por missão principal dar integridade ao funcionamento da casa, a integridade do servidor, a integridade nas entregas, nos prazos processuais, na rigidez processual do tribunal. Então é atuar para que o tribunal faça as entregas que a sociedade almeja e qual a sua missão constitucional. A solenidade também contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, que destacou a importância do Tribunal de Contas para a gestão pública no Estado. Na condição de governadora, mais do que nunca aqui, apresentando exatamente, expressando aqui todo o nosso respeito, né, pelo papel muito importante que o Tribunal de Contas do Estado exerce. Afinal de contas, cabe exatamente ao Tribunal de Contas do Estado fiscalizar os atos relativos às despesas, às receitas do Estado. Dr. Carlos Thompson, junto com Edi, assumindo hoje a liderança do TCE na condição de presidente e vice-presidente, expressa para a sociedade potiguar respeito, competência,
na convicção que nós temos, né, de que mais uma vez eles desempenharão o seu papel com talento, com competência e com relevante espírito público. Em Roraima, o Tribunal de Contas foca em políticas públicas para a primeira infância. A atuação da Corte visa orientar gestores e fomentar políticas que assegurem um desenvolvimento saudável e integral para as crianças. Hoje eu tive que escrever um artigo sobre a primeira infância. Daí eu me peguei pensando na minha própria infância. Numa época antes das redes sociais, da internet, um mundo que mudou. E eu me pergunto, será que a infância também mudou? Aqui em Roraima, terra de tantas culturas, histórias, o início da vida sempre parecia um terreno cheio de desafios. Só que hoje os desafios são outros. E como entender melhor tudo isso? Bem, conversando com quem entende. O Tribunal de Contas, ele é conhecido na sociedade como órgão responsável pela fiscalização dos recursos públicos, mas também nós atuamos na questão pedagógica. O que consiste essa questão pedagógica? É orientação, é ajudar o gestor e a indução de políticas públicas. Nesse contexto se insere a política da primeira infância. São justamente as experiências vivenciadas nos primeiros anos de vida que constitui o alicerce para a vida futura. É nesse período da vida que se desenvolve tanto a parte física, cognitiva e socioemocional de uma criança. Daí a importância da família, da sociedade e dos municípios e do Estado, com investimentos e políticas públicas intersetoriais, tanto na área de educação, saúde, assistência social e segurança. Em agosto de 2023 foi realizado o Pacto pela Primeira Infância, onde tivemos vários atores, Estado, municípios, sociedade civil, Tribunal de Justiça, todas as pessoas que têm realmente um trabalho voltado em cuidar dessas crianças. Então, assim, o Tribunal de Contas, ele foi fundamental nesse momento, de fazer um elo, de fazer uma ligação com todos os entes, com todos os atores, para que todos assinassem o Pacto pela Primeira Infância. E, ao mesmo tempo, nós, como Tribunal de Contas, nós não queremos ditar políticas públicas aos municípios. Nós apenas queremos ser indutor dessas políticas, mostrar para os prefeitos das necessidades, e os governos do Estado, da necessidade da gente ter uma atenção especial na primeira infância. Como que tem sido esse trabalho do TCE no acompanhamento do que é feito em relação à primeira infância no município? Como o município é um dos principais atores nesse processo, é onde o impacto positivo é sentido, é observado, ele precisa de um instrumento norteador para conceber, para executar e monitorar essa política pública. Esse instrumento é o Plano Municipal da Primeira Infância. Até por uma imposição legal, esse plano municipal foi elaborado, 100% dos municípios aprovaram, por meio do Poder Legislativo, iniciativa do Executivo, esse plano municipal, e ele é composto por eixos temáticos, áreas temáticas, objetivos, ações, metas, prazos, abrangência. Então, um trabalho completo. Os próximos passos, nós temos três grandes entregas para 2025. Uma é a construção da política estadual da primeira infância, da educação escolar indígena, concluir esse diagnóstico. O segundo é um trabalho sobre a violência e como a rede de assistência atende as crianças na violência infantil. E um terceiro é a auditoria operacional coordenada nacionalmente, onde todos os tribunais terão um escopo único e sairão em todo o Brasil para verificar a interlocução de 2 programas de visitas domiciliares. Para além de ouvir o corpo técnico do TCE, é necessário conhecer as experiências de quem é impactado pelas políticas públicas para a primeira infância. Na infância, necessita muito, trabalhar dentro das escolas públicas, que possa incentivar mais a criança, essa valorização,
que existe, que nós, os povos, estamos perdendo essa cultura, que é riquíssimo. O caso também de crianças indígenas que vêm de outros espaços, migrantes, né, por acaso. Né? Eu sempre acompanho crianças, como foi dito, que quando chegam, ao invés de receber a escola como espaço acolhedor, que inclui eles dentro desse espaço, né, que eles falam, né, inserir eles dentro da sociedade, dentro do sujeito pensante, dentro da sociedade, da formação do cidadão, elas te colocam e te guiam para outros caminhos. Ou seja, aquilo que eu falo, né, o apagamento de sua cultura, a perca de seus valores culturais. Saber que tem um órgão querendo ouvir e que quer fazer alguma coisa pela população indígena, principalmente pelas crianças, né? E isso é muito importante para que a gente possa, né, com a nossa cultura, né, tá ali fortalecida, porque é de baixo que a gente vem crescendo e fortalecendo as nossas crianças, e é isso que a gente sempre quis. Então a ideia é um pouco entender como que essa política está chegando nas comunidades e se essa política de fato está atendendo o contexto sociocultural dos povos indígenas em Roraima. Para mim, crescer em Roraima foi uma experiência cheia de lembranças e momentos especiais. Mas a pergunta que fica é: por que ainda hoje, para muitas crianças daqui, isso não é uma realidade? Então existe uma responsabilidade ali no âmbito do Estado e no âmbito do governo federal, que em muitos momentos o Tribunal de Contas, trazendo números, argumentos, demonstrando por A mais B quem são as pessoas que estão naquele município, quais são os serviços que precisam ser ofertados, quais são as faltas de serviços que estão já mapeados. Eu acho que isso tudo vai construindo argumentação no diálogo, não só com o governo federal e governo estadual, no âmbito dos municípios, mas também com agências internacionais, com a Acnur, com o OIM e com outras organizações internacionais que poderiam estar financiando, por exemplo, a infância indígena. Os tribunais de contas têm que darem efetividade nas ações que são programadas e, mais do que isso, necessárias para a primeira infância. Depois dessa jornada repleta de descobertas, vi que é essencial entender que uma boa infância só se constrói coletivamente, com o interesse de todos nós em garantir que os direitos das crianças sejam assegurados. Que essa necessidade ressoe nos pensamentos de gestores, de cidadãos, de mães e pais e todos nós como responsáveis. Diz um provérbio que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Todos somos parte dessa aldeia. O Tribunal de Contas de Pernambuco, em parceria com órgãos estaduais, revisou contratos de energia elétrica, gerando uma economia estimada de 60 milhões de reais. Quem aí já tomou um susto quando chegou a conta de luz em casa? A gente sabe que esse é um dos principais gastos no orçamento das famílias. Agora, imagina isso no setor público, onde as contas de energia são gigantes. É aí que entra o trabalho do Tribunal de Contas de Pernambuco. Atuando em parceria com outros órgãos públicos estaduais e municipais, a gente analisou os contratos de energia elétrica para ver se estavam adequados às necessidades de cada um e fizemos alguns ajustes. Se todas as mudanças forem implantadas, a expectativa é uma economia de quase 60 milhões de reais ao longo dos próximos anos. Sim, 60 milhões. É assim que o TCE trabalha para proteger o meu, o seu, o nosso dinheiro, garantindo que ele seja bem utilizado. E você sabe, economia para os cofres públicos, mais recursos para a saúde, educação e obras que transformam a vida das pessoas. E essas foram as notícias de destaque do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e te esperamos na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.